Olá, muito bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. E essa é a parte 1 do sistema respiratório, onde vamos tratar da anatomia. Vamos conhecer então quais são os órgãos e as suas funções, né? Então vamos entrar um pouco na fisiologia também. E a parte 2 do sistema respiratório, nós vamos falar só sobre os músculos da respiração e o centro respiratório, tá? Então não deixe de assistir a parte 2 também, porque é continuidade do sistema respiratório. Se você já é inscrito no canal, pausa esse vídeo, dá uma olhadinha lá no seu sininho, vê como é que tá. Se ele tiver dessa forma, provavelmente você não está recebendo meus e-mails a hora que eu posto o vídeo aqui no canal. Então, para que você receba quando eu postar, clica aí no sininho, vai lá assinar para enviar para você todas as notificações desse canal, salva e olha lá, vê se o seu sininho ficou dessa forma, como se estivesse tocando, tá? Aí dessa forma você começa a receber por e-mail os meus vídeos. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Vai lá e se inscreve para você também poder receber os meus vídeos quando eles forem postados. Belezinha? Se você já gostou até do tema desse vídeo, já dê o seu like aí embaixo, que aí você me ajuda a divulgar o canal e mais pessoas tenham acesso a ele, tá? Então vamos lá. Vamos começar o sistema respiratório dividindo os órgãos que fazem parte desse sistema em dois tratos. Então eu tenho o trato respiratório superior, que é todos os órgãos que são todos os órgãos que estão fora da caixa torácica, e eu tenho os órgãos que estão dentro da caixa torácica, que faz parte do trato respiratório inferior. Então a palavra trato quer dizer vias, são as vias respiratórias que nós temos aí fazendo parte do sistema respiratório, tá? Então vamos ver quem é o trato respiratório superior. O nariz externo, a cavidade nasal, faringe, laringe e a parte superior da traqueia. Por que parte superior da traqueia e não só traqueia? Porque quando a gente traça essa linha aqui, ó, da altura do ombro, para dividir o trato respiratório superior do inferior, ela acaba pegando metade não, o comecinho aqui da traqueia, tá? Então, parte superior da traqueia faz parte do trato respiratório superior, e a parte da traqueia inferior faz parte do trato respiratório inferior, certo? Então, trato respiratório superior, tudo aquilo que eu tiver fora da caixa torácica. Trato respiratório inferior, tudo que eu tiver dentro da caixa torácica, tá? Então, quem que eu tenho dentro? A parte inferior da traqueia, os brônquios, né? Os bronquíolos e os alvéolos lá no finalzinho, que é a parte onde a gente tem a hematose, né? A troca gasosa. E o pulmão propriamente dito aí, um de cada lado, certo? Então vamos conversar um pouquinho sobre o nariz e a cavidade nasal. Então, o nariz externo, logo na entrada do seu nariz, nós temos as narinas, que são os dois buraquinhos que nós temos aqui na entrada do nariz. Ali você já tem presença de pelos, e esses pelos do nariz são chamados de vibriças. Esses pelos já começam a fazer um processo importante, que é de filtração desse ar. Outro lugar que a gente também tem a filtração, aí nós vamos ter filtração, vamos ter o aquecimento do ar, a umidificação, é dentro da cavidade nasal. Então a cavidade nasal, ela é revestida por essas células chamadas de células ciliadas, tá? Então o epitélio dela tem essas células ciliadas aqui. E além do que, a cavidade nasal, ela é bastante vascularizada. Então, por eu ter bastante vasos sanguíneos aqui, é uma região bastante aquecida também. Então, na hora que o ar entra, ele já se aquece através desses vasos sanguíneos que a gente tem ali. Além do que, ali também nós temos essas conchas nasais. As conchas nasais são 3 saliências que nós temos. Então, se eu fizer um corte frontal não, mediano, eu visualizo as 3 conchas, que são 3 saliências que eu tenho aqui na cavidade nasal. Então, a de cima é chamada de concha nasal superior, concha nasal média, a do meio, e concha nasal inferior,
a de baixo, tá? E aí, entre elas, nós temos os meatos, chamado de meato nasal superior, meato nasal médio e meato nasal inferior, tá? Essas conchas nasais, elas aumentam a superfície dentro do nariz. E aí, eu tendo esse tecido aqui, esse epitélio, ele ajuda a produzir também os mucos, né? Essas células ciliadas, elas produzem também muco. Então, o muco, por ser molhadinho, ele ajuda a umidificar o meu ar, a filtrar. Então, conforme as partículas que estão entrando e não forem filtradas pelas vibrícias, elas começam já a ir aderindo a esse muco que nós temos na cavidade nasal. E não só na cavidade nasal, em todo o nosso trato respiratório nós temos esse muco presente, nós temos essas células ciliadas também. Porque essas células ciliadas, elas começam a fazer movimentos, ó, parece um tapetinho, e elas fazem movimentos, impelindo sempre o catarro, no caso aqui se for mais inferior, para cima, né, para você poder eliminar de alguma forma, ou cuspindo ou engolindo. Então, vamos de novo. Eu tenho então as 3 conchas, entre elas eu tenho os meatos. Esses meatos, eles têm acesso aos seios paranasais, que nós vamos ver depois, futuramente. Nós vamos falar desses seios. Então, eles têm acesso aos seios paranasais. E os processos que eu tenho aqui na cavidade nasal é de filtração, aquecimento do meu ar e umidificação do ar. Tá? Então vamos ver aqui de novo, ó o meato, que eu não consegui mostrar na outra figura. Então, quer dizer, consegui, né? Mas não estava bonitinho assim. Então, o meato superior, meato médio e meato inferior. E aqui no crânio real, a gente visualiza bem, ó, muito parecido com as fotos, os desenhos, né? Então, concha nasal superior, média, inferior. Meato inferior, meato médio, meato superior. Aqui a gente visualiza ele de frente, então a gente vê que o inferior está aqui, o médio aqui e o superior aqui. E nós temos as coanas. Coanas é o que separa a sua cavidade nasal da faringe, tá? Então na frente nós temos as narinas e no fim da cavidade nasal nós temos as coanas. E esse aqui é o osso vomer separando aí uma coana da outra, tá? Os seios paranasais são cavidades cheias de ar, tá? Então esses ossos são chamados de ossos pneumáticos. Nós estudamos isso no sistema esquelético. Então eu tenho o seio paranasal frontal, o etimoidal, o maxilar e um pouco mais atrás o esfenoidal. Tá? Para que servem esses seios paranasais? Eles tornam o crânio mais leve, então eu tenho ar dentro deles, né? Se ele é pneumático, pneu lembra ar, então nós temos ar dentro dele. Ele também ajuda no processo de aquecimento do ar, de umidificação do ar e serve como caixa de ressonância para o som. Certo? Então, esses seios paranasais, quando nós temos muita secreção, principalmente num processo gripal, o que acontece? Ele começa a encher de muco dentro dele e começa a dar a sinusite, que é aquela dor que a gente tem na região da face, né? Uma dor que incomoda bastante. Por quê? Porque essa cavidade onde deveria ter ar, ela está preenchida por muco. E esse muco vai ficando ali e vai inflamando essa região, tá? E aí causa a sinusite, que é a inflamação dos seios paranasais. Faringe. Então, acabamos a cavidade nasal. Próximo órgão é a faringe. A faringe, ela é dividida anatomicamente em 3 partes. Então, ela começa lá na base do crânio e vai até o começo aqui da laringe. Então, ó, a região que eu tenho no fundo do meu nariz, então eu tenho as coanas aqui
e aí logo tem a faringe. Essa parte da faringe que tem no fundo da cavidade nasal é chamada de nasofaringe. Aqui eu tenho, acompanhando aqui a região da boca, que a gente abre a boca e consegue visualizar o fundo, é a orofaringe. E abaixo da orofaringe, a laringofaringe. Qual a função da faringe? Então essa é a questão da gente pensar, né? Por aqui vai passar ar, por aqui passa o alimento. Claro, tem pessoas que são respiradores bucais, então o ar também acaba passando pela região oral, tá? Isso também é uma coisa que eu acabei não falando lá anteriormente. Os respiradores bucais, eles acabam não tendo uma filtração melhor em relação quando você começa a filtrar o ar pelo nariz, né? Porque no nariz a gente tem os pelinhos. Na língua a gente não tem pelo para começar o processo de filtração, tá? Então, vamos voltar aqui para a cavidade, para a faringe. Então, a função da faringe é passagem do ar e passagem do alimento. Essas são as duas funções dela, tá? E é só isso. Então, ela começa aqui na base do crânio e vai até a altura da laringe. Beleza? A laringe. A laringe tem três funções principais. Então, a laringe ela é formar, esse aqui é o ocioide, e logo abaixo do ocioide a gente tem a região então da faringe. Eu tenho 3 cartilagens maiores aqui e 4 um pouco menores, 4 não, 2, 4, 6 menores na região posterior. Então, essa aqui é a cartilagem tireoidea, cartilagem cricóidea, e nós temos a cartilagem epiglótica, que é onde nós vamos começar a falar agora da epiglote. A epiglote, ela fica logo atrás, então ela está superiormente aqui, né, a laringe, e ela fica logo atrás da língua. Então, quando a gente deglute o alimento, vou voltar aqui só para vocês terem uma noção, o alimento ele vai passar para cá, certo? Só que ele pode, se a epiglote estiver aberta, ele pode passar tanto para dentro do sistema respiratório como para o sistema digestivo. Mas graças a essa epiglote que nós temos logo atrás aqui da língua, quando a gente faz a deglutição, ela vem para baixo, ela tampa o seu sistema respiratório. E o seu alimento só tem um lugar para onde ele pode ir, que é para o esôfago, tá? Mas eu já vou mostrar melhor isso aí. Então, qual que é a função que eu tenho na laringe? Vamos ver, Na laringe eu tenho então a epiglote. Então essa epiglote, quando ela está fechada, o meu alimento ela vai seguir o esôfago. Quando eu abro a epiglote, o que tem que entrar ali é o ar, que vai para o seu sistema respiratório, tá? Então, quais são as outras estruturas que eu tenho aqui na laringe? Eu tenho as cordas vocais ali. Então, vamos ver aí a função da laringe. É só por questão de pensar também. Então, o que ela está fazendo aqui com a epiglote? Ela está impedindo com que alimentos entrem na sua via respiratória. Quando ela fecha. Quando ela abre, ela permite que o ar passe. Então, eu já tenho duas funções. Passagem do ar e impedir com que alimentos entrem na via respiratória. E conforme o ar passa pelas cordas vocais, quando a gente está falando, a gente dá o som da sua voz, tá? Então as cordas vocais, aqui a gente está vendo uma corda vocal aberta, aqui escancarada e aqui fechadinha, tá? Então, logo na entrada da sua laringe, você tem as cordas vocais. Aqui acima, a epiglote, a epiglote. E aí a laringe faz essas 3 funções. E ela fica logo na entrada da traqueia. Então a gente consegue até observar a traqueia aqui, quando a corda vocal ela abre, tá? A traqueia. Então percebam que a gente está descendo para chegar até lá os alvéolos. A traqueia também é revestida por células ciliadas.
Então, o que que essas células ciliadas fazem? Elas produzem um muco, né? E esse muco, conforme o ar passa e ainda tiver com poeiras, micro-organismos, eles vão aderindo a esse muco que essas células ciliadas estão ali produzindo, tá? E aí o que que ela faz? Se você reparar agora, provavelmente aí na sua garganta você tem um pigarro, né? Então é fisiológico isso, porque o tempo inteiro o seu sistema respiratório está tentando eliminar de dentro da via respiratória as sujeiras, os micro-organismos, tá? E aí a única função que você... A única não. O que a gente pode fazer para eliminar é ou cuspir ou engolir, tá? E aí você limpa a via respiratória. E isso acontece o tempo todo, porque essas células ciliadas, elas balançam e vão levando para cima o muco cheio de resíduos, tá? Bom, a traqueia, ela é um tubo e ela é formada por 16 a 20 cartilagens. Tudo depende, quando sempre você vê de 16 a 20, de 9 a 12, tudo depende do indivíduo, né, do tamanho da pessoa, tá? Por isso que é colocado de 9A, porque pode ser que de 9A ou 16A, porque pode ser que mude de um indivíduo para o outro. Então a traqueia, ela tem esses anéis, que são anéis feitos de cartilagem, então a gente tem de 16 a 20 anéis. Eles têm aproximadamente 9 a 12 centímetros de comprimento por 1,5 a 2,5 de diâmetro. E ela começa aqui na altura da C6, né, da cesta cervical, e vai até a quinta vértebra torácica, tá? Quando ela chega aqui na quinta vértebra torácica, na altura da quinta vértebra torácica, ela se bifurca, ó. Ela vai para um lado e vai para o outro. Essa bifurcação é chamada de carina, tá? Então a bifurcação da traqueia é chamada de carina da traqueia. E aí quando ela se bifurca, ela vai formar o brônquio principal direito, que vai para o pulmão direito, e o brônquio principal esquerdo, que vai para o pulmão esquerdo, certo? Então aqui a gente vê como que é uma traqueia real. Tá? Então a gente tem os anéis aqui. Para que servem esses anéis? Esses anéis nós vamos ter aqui na região da traqueia, nos brônquios e bronquíolos. Tudo por quê? Porque na hora que o ar passar por aqui, esse aqui é um órgão que não pode colabar, não pode fechar. Então, eu tendo esses anéis aqui, ele mantém sempre o tubo traqueal, ou brônquio, ou bronquíolo aberto, sempre aberto. Tá? Então, essa é a função aí dessa cartilagem que nós temos na traqueia. E aqui mostrando onde é a carina, que é a bifurcação, e aí os brônquios principais direito e esquerdo, um para cada pulmão. Um vai para cada pulmão. Os pulmões, então, eles têm diferenças também. O pulmão direito, ele é um pouco mais pesado, mais curto e mais largo que o esquerdo. Por que ele é um pouquinho mais curto do que o esquerdo? Porque nós temos um órgão importante aqui embaixo e que ele é um pouco elevado. E por ser mais elevado, ele acaba empurrando esse pulmão um pouquinho para cima. Então ele acaba ficando mais curto que o do lado esquerdo. Por que ele é mais pesado do que o esquerdo? Que vamos ver aqui, ó. Do lado direito eu tenho 3 lobos e do lado esquerdo eu tenho apenas 2. Então aqui eu tenho lobo superior, médio, inferior, e do lado esquerdo eu tenho o superior e o inferior. Tá? Eu não tenho médio. Aí você vai me perguntar, mas por que eu não tenho médio? Então, se a gente observar aqui nessa área branca, é onde a gente tem a incisura cardíaca, ou seja, o coração ele se encaixa nessa região, onde deveria ser o lobo médio. Então, por eu não ter o lobo médio, meu pulmão esquerdo acaba sendo um pouco mais leve do que o meu pulmão esquerdo, tá? E o pulmão esquerdo, ele é mais leve,
mais longo, né, em altura, porque eu não tenho nenhum órgão me atrapalhando aqui embaixo. E ele é um pouquinho mais estreito que o direito. E aí, vamos ver aqui as fissuras. No pulmão direito eu tenho duas fissuras, que é a fissura horizontal e a fissura oblíqua. E aqui eu tenho apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua. Então, por que eu tenho dois em um e um no outro? Porque eu tendo duas desse lado, eu divido em três. Eu tendo uma, eu só divido em dois. Tá? Então, é isso aí. Revestindo os pulmões, nós temos a pleura, as pleuras, né? Então, é uma fina camada, uma membraninha que a gente tem revestindo cada pulmão, revestindo e protegendo também o pulmão. Essa membrana, ela é um pouco molhadinha. Por quê? Porque o pulmão, ele é um órgão que ele precisa estar o tempo inteiro se mexendo, né? Insuflando, insuflando. E ele não pode ter atrito com órgãos vizinhos, não pode ter com as costelas, não pode ter com o coração. Então, eu tendo essa membrana mais molhadinha, ele desliza sobre os outros órgãos, porque o coração também tem o pericárdio, é uma membrana que reveste o coração. Então, ela impede com que esses órgãos que tem que estar o tempo inteiro funcionando entrem em atrito, tá? E aí nós temos duas pleuras, a pleura interna e a pleura externa. A interna é chamada de visceral, porque está diretamente sobre a víscera, sobre o pulmão. E a de fora, parietal. E essas membranas, elas produzem um líquido que fica entre elas, chamado de líquido pleural. Tá? Esse líquido, ele é lubrificante. Ele é lubrificante. E para que serve esse líquido? Então, na hora que o pulmão está insuflando e desinsuflando, elas deslizam, as pleuras deslizam entre si. Então, esse líquido que eu tenho aqui na cavidade pleural, ele ajuda a deslizar as pleuras e facilitar o movimento respiratório. Tá? Os brônquios. Então, como eu havia falado, a traqueia, quando ela chega na altura da T5, perdão, ela bifurca. E aí eu tenho o brônquio direito e o brônquio esquerdo, chamado de brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Então, se a gente observar, a árvore brônquica, que é toda essa região, ela lembra bastante uma árvore, né? Aqui é como se tivesse o tronco da árvore e conforme ela entra na terra, ela começa a se ramificar. Ela começa grossa e vai ficando cada vez mais fina. Então, a árvore brônquica ela vai cada vez mais afinando. Então, o brônquio principal direito, por exemplo, a gente viu lá que o pulmão direito tem 3 lobos e o esquerdo 2. Então, esse brônquio principal direito, ele vai ficar um pouquinho, coisa pouca mais fina. Então ele vai virar um brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior. Cada brônquio lobar desse vai para um lobo do pulmão, por isso que é brônquio lobar. E superior porque vai para o lobo superior, médio porque vai para o médio e inferior porque vai para o inferior. E do lado esquerdo, não sei se eu falei direito, aqui é direito, né? Não lembro se eu falei direito ou esquerdo, mas se eu falei esquerdo, me perdoe, tá? É direito. E o lado de cá, o lado esquerdo, esse brônquio principal esquerdo, ele vai pro lobo superior e pro inferior. Então ele vira o brônquio lobar superior, brônquio lobar inferior. Brônquio lobar superior esquerdo, perdão, brônquio lobar inferior esquerdo. Brônquio lobar superior direito, brônquio lobar médio direito, brônquio lobar inferior direito. E a partir desses brônquios, que aqui a gente ainda tá meio que grossinho, nem tanto, né? Mas pode ver que daqui até chegar aqui já deu uma boa afinada. Então agora o que vai acontecer? De cada brônquio lobar desses aqui, vai abrir como se fosse um leque, vários brônquios segmentares. Então eles seguem aí para cada lobo
abrindo como se fosse um leque, tá? E depois dos brônquios segmentares, a gente tem os bronquíolos e os alvéolos. Então vamos ver toda essa parte. Então aqui de novo, ó, eu tenho os 3 lobos, que foi o que eu falei para vocês, ó, o brônquio lobar superior vai para o lobo superior, o brônquio lobar médio para o lobo médio e o inferior para o lobo inferior. E aqui eu só vou ter para os 2 lobos, tá? Aqui tá mostrando de novo a mesma coisa que tá aqui. Aqui os brônquios segmentares. E aqui eu coloquei de novo as células ciliadas para vocês não esquecerem que mesmo aqui dentro dos bronquíolos, brônquios, traqueia, nós vamos ter essas células ciliadas que produzem muco e que auxiliam na retirada de micro-organismos e resíduos, poeirinhas, né? E os bronquíolos? Os bronquíolos já é quase a unidade final do sistema respiratório. É o que vem antes dos alvéolos, né? Que é onde a gente vai ter a hematose, que é a troca gasosa. Então, os bronquíolos são mais delgadinhos em relação aos brônquios. Então, quando a gente falar de brônquios, imagina que ele está meio que grosso. O bronquíolo já está mais delgadinho, bem mais fino, tá? E aí os bronquíolos terminam nos alvéolos, certo? Os alvéolos é o local onde eu vou ter a troca gasosa. Eu vou trocar o O2 pelo CO2 com a minha corrente sanguínea. Então pode ver que eu tenho até os capilares sanguíneos aqui envolvendo cada bolinha dessa, que a gente chama de cachinho de uva, né, vulgarmente. Então eu tenho lá o capilar e aí o meu sangue está vindo e vai deixar nos meus alvéolos o CO2 e os meus alvéolos vai mandar para a minha corrente sanguínea o O2. Então o tempo inteiro eu faço essa hematose, essa troca de gases, tá? Hema é sangue, tose é gás. Então é a troca dos gases aqui com a corrente sanguínea, tá? Aqui está mostrando um alvéolo por dentro, como ele é. Então, os saquinhos dele, para a gente visualizar como ele é. Então, ele é enrugadinho assim por dentro, certo? E nós temos milhões de alvéolos em cada pulmão. Então, cada finalzinho de um brônquio, ó, cada brônquio, ele vai ter um pouco de alvéolo ali na pontinha dele, certo? Bom, gente, lembrando que desde a entrada do nariz, deixa eu voltar aqui, depois eu falo essa parte. Desde a entrada do nariz até os alvéolos, o ar foi passando por alguns processos, né? Que a gente viu, o processo de filtração, o processo de umidificação, de aquecimento desse ar, e até chegar ali nos alvéolos, certo? Chegou nos alvéolos é a hora que eu vou mandar o meu oxigênio e retirar da corrente sanguínea o CO2, pegar a corrente sanguínea o CO2. Tudo bem? Bom, espero que tenha ajudado vocês aí no estudo de vocês. Não esqueça que tem a parte 2, onde a gente vai falar dos músculos respiratórios e do centro respiratório. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, dê o seu like. Compartilhe, porque compartilhando outras pessoas têm acesso a ele. Você ajuda também a divulgar o canal. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixe seu comentário aí embaixo do que você achou desse vídeo, ou se tem sugestões de outros vídeos. Siga-me no Facebook. Lá também é Anatomia Descomplicada. Então, todo e qualquer problema que acontecer, eu coloco lá, né? Sempre que eu postar vídeo também, vídeo novo, eu também sempre posto lá e você fica sabendo. Eu digo problema, gente, porque recentemente, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas recentemente o meu canal saiu do ar, o YouTube tirou o meu canal do ar. E muita gente que me seguia, tenho certeza que até agora não percebeu, né? Porque eu fiz um novo canal e acabou que muita gente ainda não se inscreveu nesse novo canal. Então, o que acontece? Anatomia, assim, geralmente a gente procura quando a gente precisa estudar, coisa e tal. Então, não é uma coisa que as pessoas procuram muito, né? Então, teve gente que seguia meu canal e que não percebeu que eu tinha saído do ar.
né, que o canal tinha saído do ar. Então eu avisei no Facebook quando aconteceu esse problema no meu canal, e como eu não tenho muitos seguidores lá, então muita gente ficou sem saber. Então por isso que eu falo para vocês se inscreverem lá também, tá? Curtirem a página do Facebook, porque sempre que eu tiver algum problema, como aconteceu, eu posto lá. Tá? Muito obrigada, espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.